O Senhor vai te levantar. Se estás de acordo comigo, estás aonde? Pai, em nome de Jesus, eu oro para todo o seu povo, para que possa fazer algo inesquecível. Assim que viemos hoje, pedimos tudo, qualquer coisa que quer ser feito na nossa vida, o Senhor vai fazer. Nos traga na intimidade para com o Senhor em nome de Jesus. E oramos, Senhor, que vai cancelar e destruir e demolir tudo que está entre nós e o Senhor. E confirme a sua palavra em cada vida hoje em nome de Jesus. Recebemos a resposta, recebemos a solução. Oramos, Senhor, que nos faça entender aquilo que o Senhor está falando conosco hoje e nos faça fazedores da sua palavra. E esta mesma palavra vai beneficiar a cada um. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Um amém maravilhoso. Deus te abençoe, pode se assentar. Venha comigo na 1 de João 1. 1 de João 1, que foi o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta ou manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então veja o que o João apóstolo fez, algo prático, algo definido. Não é ouvir dizer, não é aquilo que você pode dizer que me disseram, eu estou a te dizer. Disseram, eu estou a colocar a minha voz nisso. Ele diz, vimos, ouvimos, usamos, nós pegamos, experimentamos, encontramos. E ele diz, o que nós vemos, o que nós ouvimos, isso veio à nossa vida, a palavra da vida, transformou a nossa vida. É algo definitivo, algo prático, algo proposital, algo com benefício, que aconteceu conosco quando nós tivemos comunhão com Ele, e é isso que nós viemos para declarar. Não temos direito de declarar aquilo que não vimos, para dizer aquilo que não ouvimos, para expressar a outros e lhes trazer a algo que nunca teve experiência. Precisas tu de uma experiência antes de verbalizar essa coisa. Experiência de salvação. Antes de experimentar a salvação, tem que ter essa experiência. Então, antes que tu traga outros para essa mesma experiência, a experiência vai te fazer continuar a trabalhar com o Senhor, porque você pode trazer outras pessoas para esta experiência de trabalho. Tem que ter experiência que tu sabes que Cristo está vivo
que tu sabes que alcançaste isto dele. É daí que já terás o direito de dizer aos outros que aqui está, eu apanhei ou encontrei, então eles também podem encontrar. Tu vais encontrar em nome de Jesus. No versículo 4, estas coisas vos escrevemos. Isto nos declaramos a vós, para que o vosso gozo se cumpra. Outros nos dizem, através do propósito do ministério, a razão do ministério, a razão pela qual nós estamos aqui, e declararmos algo para ti, a razão na qual nós saímos e declaramos algo para eles. Por estas coisas vos escrevemos, vos declaramos, vos pregamos, vos ensinamos e expomos para uma razão apenas, para que possamos ter gozo da salvação, possamos ter gozo de solução dos nossos problemas, para que tenhamos gozo de termos esta intimidade, esta relação com Deus, para que tenhamos gozo das bênçãos de Deus, para que possamos ter o gozo, esse gozo possa se cumprir. Se estás numa relação que decresce o seu gozo, uma comunhão que destrói e cancela o teu gozo, você tenta estar numa relação com alguém, você tiveram antes o gozo, aquela alegria. Então, quando você se aproxima cada vez mais a essa pessoa, então está a decrescer o seu gozo, está a trazer confusão na sua vida. Examina. Tudo quanto vimos em ti é o que nós escrevemos para ti. Para que escrevemos? Para que tenham comunhão conosco. E esta comunhão é com o Filho e Espírito. Quando esta comunhão toma parte, haverá alegria, haverá abundância de alegria. Então, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. João está dizendo, não declaramos nada que não ouvimos dele. Na igreja local onde você estiver, estás pregando. Você não pode declarar nada que nunca ouviste dele. Ouviste, abraçaste, aceitaste e te beneficiou na sua vida. E agora está dizendo aos outros, declaramos a vós que Deus é... Não há nenhuma mancha da escuridão, não há nenhum ponto da escuridão ou das trevas. Não há nenhuma treva se dizemos que temos comunhão com Ele e andamos na escuridão, então não conhecemos a verdade. Então não é o que você diz, é aquilo que a sua vida mostra. Não é aquilo que você prega, é aquilo que vem da sua vida. Não é o testemunho que você dá. Então, isso dá o teste do caráter, o seu exterior, o seu testemunho. Então, coaduna com aquilo que você diz. Se andamos na luz consistentemente na luz, propositalmente na luz, se andamos na luz um passo atrás do outro, uma decisão após a outra, estamos vivendo, conduzindo a nossa vida na luz, como Ele é. Não se compara, não compara a sua obra com Moisés, Josué, Moisés, de Salomão, como ele é, como ele na luz é. E não há nele treva nenhuma.
Se andamos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com Ele. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica. Nos purifica. Continuamente nos purifica de todas as coisas. Se dissermos que não temos nenhum pecado para ser limpo, está a falar daquele que acaba de se ajuntar no Senhor e diz: então toma-me de como eu sou, eu estou bem, não há pecado em mim, não participei da depravação que veio de Adão e Eva, eu sou puro por mim. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, quando viemos ao conhecimento da verdade, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos limpar, para nos purificar de toda a imundícia, para nos purificar. Ele vai fazer para ti. Para nos purificar de toda a imundícia. E naquela altura, quando você for limpo de toda a imundícia, então pode dizer agora aquilo que está no versículo 8: não tenho pecado. Não no princípio da minha vida, mas a partir do ponto em que Ele tocou a minha vida, limpou, então me libertou. Então, não podes dizer que nunca tenho pecado desde que eu nasci. Se dissermos que não pecamos desde que nós nascemos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A sua palavra vai prevalecer nos nossos corações em nome de Jesus. Hoje vemos, para examinar este capítulo, nós falaremos de cometimento dos crentes para a comunhão com Deus. O cometimento dos crentes para a comunhão com Deus. Iremos considerar três coisas. A fundação da comunhão eterna para com Deus. Tem que ter uma fundação. Em relação com Deus, quando nasceu neste mundo, não tinha nenhuma comunhão com Deus, vivias no pecado, o pecado na natureza, pecado pelas práticas. Então chegou o ponto na sua vida quando você foi chamado para a comunhão com Deus, a fundação da comunhão eterna com Deus. A formalidade da comunhão vazia com os insensatos. A coisa verbalizada, eles colocam em palavras: eu tenho comunhão com Deus, eu sou filho de Deus, eu amo a Deus. Não há prova disso, não há evidência. Se dizer que tem comunhão com Deus e andar nas trevas, a formalidade da comunhão vazia dos sensatos. 3. A liberdade da comunhão prevalecente, aquele que veio para o reino, aquele que ama o Senhor, está andando passo após passo no caminho da justiça. Ele tem liberdade em comunhão prevalecente porque Ele é santo. Voltemos para a fundação da comunhão eterna com Deus. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, vemos o Salvador, vemos o dador da vida eterna, vemos aquilo que Ele trouxe dos céus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. Então, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais
Então chega um ponto na sua vida que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por que estamos na comunhão? Como é que estamos na comunhão? Nesta intimidade com o Senhor. 1 Coríntios 1, 9. 1 Coríntios 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. E de como nós fomos chamados para a comunhão, é porque Ele nos trouxe na sua comunhão com Cristo. Ele se tornou o nosso Salvador. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, não nas suas cabeças, não no seu estômago, não é algo emocional, não é o conhecimento da cabeça, não é conhecimento do senso, um senso natural, não é tradição, não é um sentimento religioso. Foram compungidos nos seus corações, as suas consciências os condenaram. Sabiam ou souberam que eram pecadores, sabiam que se extraviaram. Então, eles disseram, não fizemos o bem. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Será que podemos fazer algo acerca disto? Sabemos que somos pecadores, nós nos desviamos, sabemos que ofendemos a Deus, sabemos que o nosso pecado nos separa do Senhor. Podemos voltar para Ele e termos uma comunhão com Ele. E disse-lhes Pedro, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Arrependeram-se, concordaram. Não há comunhão sem concórdia. Deus disse, eram pecadores, eles aceitaram. Não há comunhão sem a crer. A alma que pecar será ou perecerá. Não há comunhão sem concórdia. E Deus enviou o seu Filho unigênito. Ele é que é o único Salvador. Creia em Jesus Cristo. Deixem os vossos pecados. Então creiam. Não há comunhão sem concórdia. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Não disseram, não queremos doutrinas, não queremos ensinos, não queremos exortação, apenas nos dar esta comunhão, nos dê esta comunhão muito leve, nos dá esta comunhão de nos fazer crentes,
andamos juntos, trabalhamos juntos, guarda a Bíblia para si, guarda a palavra para si, guarda a justiça para si, guarda a santidade para si, apenas nos dá esta coisa de comunhão tão leve. Então, não nos leva a nenhum sítio. Eles continuaram pessoalmente na comunhão dos apóstolos e no partir do pão e nas orações. Aquilo que Deus é, vamos continuar nesta comunhão. Continuar ou perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, você vai continuar. E no partir do pão e nas orações. E o temor veio sobre toda a alma. Havia temor em toda a alma. Foram purificados dos pecados e vieram à comunhão com o Senhor, com o Salvador. É assim que acontece hoje também. Se arrepende dos pecados, é a fundação. Crê em Jesus Cristo, é a fundação. E continua na justiça pela graça que vem na sua vida. Essa é a comunhão. Estarás em comunhão com o Senhor. 2 de Timóteo 2, 19. 2 de Timóteo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. É uma fundação selada e não podes trocar, não podes tirar o selo. Tem este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade secreta. Iniquidade nas trevas, iniquidade na sua comunidade, iniquidade quando os homens não estão lá, quando os vizinhos não estão lá, iniquidade quando os irmãos não estão lá no escritório. A fundação que mostra que estás na comunhão com o Senhor é porque você se apartou da iniquidade. 22. Foge também dos desejos da mocidade. Queres ter comunhão com Deus? Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Eu oro, se ainda não estabeleceu esta fundação na sua vida cristã, vai estabelecer esta comunhão hoje em nome de Jesus. Se a fundação é movível, parece algo que está a desestruturar a fundação, então está reafirmado, vai ser reconfirmado hoje em nome de Jesus. A fundação da comunhão eterna com Deus. Vamos para 2. A formalidade da comunhão vazia dos injustos. 1 de João 5 e 6. A formalidade da comunhão vazia com os incessados. 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andamos em trevas, vivemos em trevas, ainda nos apegamos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Mas sabe, Deus é a luz, Deus é amor. Então veja nestes versículos, para entender que Deus é amor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Comunhão com Deus aparta a inveja. Se és pecador deste testemunho, sou filho de Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas tem amargura e inveja na sua vida, você é mentiroso. Entenda, Deus é luz, Deus é amor, Deus é santo. Olha para isto. 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é santo e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em pecado e vivermos em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Quando você vê a comunhão com o Senhor, o pecado é o problema. Há duas áreas do pecado. Há pecado herdado, 2. Há pecado praticado. É como quem tem uma árvore e aquela árvore tem ramos que estão abertas, mas a planta, as raízes é o que não vimos, então, mas os ramos visíveis, tocáveis, práticos, que você pode ver, é como um pecado cometido fora. Então, a raiz é como o pecado interno que está lá no coração até a alma. Então Cristo veio para nos libertar e nos dar o perdão. O pecado aberto, aqueles que andam na carne, ele tira o pecado, e isto é salvação. E vem de novo, nos santifica. Então isso quer dizer que ele desarraiga a raiz do pecado. Então isto é o que? É a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é santo e não há nele pecado nenhum. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. É prático, olha para isto. Esta é a mensagem que ouvimos dele, e esta é a mensagem que declaramos à igreja, que Deus é puro, Ele é puro, e quando é puro não pode haver iniquidade. Não há impuridade nele, não por certo. Se dissermos que temos comunhão para com Ele e andamos em impuridade, mentimos e não praticamos a verdade. Quando você olha para a Bíblia, porque sabemos que esta é a mensagem que dele ouvimos, é a mensagem que anunciamos, que Deus é justo, Deus é imparcial, Deus é justo em toda a sua forma de ser, em todas as suas obras, em todos os seus planos. Deus é justo e nele não há injustiça. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em injustiça, mentimos e não praticamos a verdade. 5. E esta é a mensagem que ouvimos dele
que anunciamos que Deus é a verdade. Deus é a verdade. É verdade personificada. Não há nada que é falso nele. Ele é a verdade. E não há falsidade. E nele não há falsidade. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em falsidade, andamos em mentiras e andarmos na hipocrisia, mentimos e não há verdade, e não praticamos a verdade. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos, que Deus é fiel, sempre, sempre fiel, e não há infidelidade nele. E se dissermos que temos comunhão para com ele e andamos na infidelidade, mentimos e não praticamos a verdade. Há pessoas que são formais na sua profissão, da comunhão com Deus. Eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu sigo a Deus, eu vivo para Deus, mas não tem atributos e características de Deus na palavra. E a palavra de Deus diz: mentem e não praticam a verdade. 2 de Timóteo 3. 2 de Timóteo 3, vou para versículo 5, mas é de começar no versículo 1. Capítulo 3 de 2 de Timóteo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Estas são pessoas religiosas, dizem ter comunhão com Deus, continuam com estas coisas todas, mentem, não praticam a verdade, sem afeto natural. 3. Nem um amor natural que podiam ter, podia se manifestar, mas de uma forma natural. Dizem que conhecem o Senhor, dizem que são salvas, e eles estão mais do que as pessoas naturais, mas sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, lutam com pessoas, não há comunhão, não há luta na comunhão. Cristo não veio para fazer as pessoas o temerem, eles o tocaram, vieram para eles, ele tem compaixão para com eles, mas as pessoas que são cruéis, não têm comunhão, mesmo com homens simples, e não falando com a comunhão com Deus, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, formalidade. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, diga o que você vai fazer, diga-me mais. Como crente, temos que vigiar, abrir a vista para ver. Comunhão. Venha na comunhão com isto, mas são amantes de si mesmos. Então, comunhão nisto, mas são injuriadores, querem tirar proveito de ti, a boa coisa que você tem, comunhão, e chega ao ponto de querer gastar a sua vida. Dizem
diz: destes afasta-se. É a palavra de Deus. Não é uma comunhão que flutua. Então, uma comunhão enganosa, uma comunhão hipócrita. Quando você vê a comunhão, é com Deus primeiro. Outras comunhões não vão coadunar com a comunhão com o Deus. Então, diz que destas pessoas afasta-se. Tito 1:16. Tito 1:16. Confessam que conhecem a Deus. Estou em comunhão com Deus, é formalidade. Estou em comunhão com Deus, é apenas o conhecimento da cabeça. Estou em comunhão com Deus, é apenas a participação nos cultos. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Negam-no com as obras. Com o caráter o negam. Em casa, com as suas esposas, com seus maridos, o negam. Em casa, no escritório, onde trabalham, negam-o. Comunhão ou adoração termina no domingo. Tudo quanto houve no domingo não tem impacto nas suas vidas durante a semana. Em obras, em caráter, na vida e onde trabalham, o negam com obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então o Senhor diz que com estas pessoas não têm comunhão com Deus. Você não vai ser assim. Em casa, você vai continuar na obediência à palavra de Deus em nome de Jesus. Onde você trabalha, não chegará em concórdia com as pessoas que roubam dinheiro da empresa, documentos da empresa, em nome de Jesus. Você vai se distinguir, mesmo que haja lá frequentadores da igreja, fazem tudo menos nada para a corrupção, você não será parte desses. Estou à sua espera para dizer um bom amém. Segunda de Reis 17. Segunda de Reis 17, 33. Segunda de Reis 17, 33. Assim ao Senhor temai e também a seus deuses serviam. Temiam ao Senhor quando estavam debaixo das necessidades. Dizem, Deus. Quando havia falta, dizem, Deus, teme a Deus. Quando chegam numa cova, dizem, Deus, teme a Deus. Quando dizem que estão a orar, tira isso, tira esse jugo, Deus. Mas, depois desta expressão de temer a Deus, dizem, serviam aos seus deuses, ao cultismo nas suas vidas, poderes ocultos nas suas vidas, sabem maldiçoar as pessoas, também injuriar outras pessoas espiritualmente, enviam ataques às pessoas, enviam aflição a outras pessoas, sabem como trabalhar no poder oculto para adoecer outra pessoa, mas temem a Deus. Se continuarem assim, uma mão, a comunhão com Satanás, uma mão no domingo, querem ter comunhão com Deus. Se alguém morrer nestas condições, irá para o fogo eterno.
Eu oro para que não seja a sua parte, mas tem que se arrepender. Você não diga que eu tenho testemunho, tenho comunhão com Deus, então você é tirano. Você é uma pessoa furiosa. És uma pessoa oculta, mulher, um homem oculto. Você tem ocultismo com poderes estranhos. Isso não combina. Quando você quer ter a comunhão com Deus, vá direto. Assim ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. 34. Até ao dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, quer dizer, a sua comunhão com Deus era formalidade, não tinham a certeza do Espírito de Deus e que se confirmava nas Escrituras. Até ao dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem. Ok, no 33, assim, temia ao Senhor é pela boca, superficial, não há salvação na fundação de que temo ao Senhor, a realidade já está no 34. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e segundo as suas ordenanças e segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Olha para Salmos 106. Salmos 106, 35. Eles se desapareciam nas suas obras. Há comunhão com havia comunhão com os pagãos, com os adoradores dos ídolos, com aquele que está nas trevas e com aquele que não tem o standard da palavra de Deus, ou o padrão da palavra de Deus. E dizem, tem uma razão, dizem coisas já mudaram, não sei onde é que aprenderam isso, que as coisas mudaram e por causa disso, então eles perecem com os descrentes e com os pecadores, com as pessoas que não têm a justiça ou a vida da justiça como o povo de Deus. Então, perecem com os que não têm Deus e servem os seus ídolos que estavam próximos deles. Você não vai comungar com o mal. Não vais comungar com o diabo. Se a sua comunhão é com o diabo, então você será marcado diariamente e esse marco vai te impedir para entrar nos céus. Você não terá nenhum marco de Satanás. Não terás nenhuma marca de sociedade que não tem Deus. Não estarás de acordo com pessoas que dizem conhecemos a Deus, provado seja o Senhor, mas de uma forma formal e pecam nas suas vidas. 1 Coríntios 10, 20. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Se és filho de Deus, não podes ter comunhão com Deus e também com o diabo ao mesmo tempo. Não podes ter comunhão
treva e Deus ao mesmo tempo. Comunhão com justiça e injustiça ao mesmo tempo. Ele diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, na casa há crentes e descrentes, mas vivem junto lá, não estão em comunhão. No escritório onde nós trabalhamos, você vai para o escritório, há descrentes que vêm para aí, isso não é comunhão, vem trabalhar apenas, você vai trabalhar também para você ter o seu salário. Então, você propaga aquilo que você vende. Então, é a mesma coisa. Há crentes e descrentes no mercado. Você não contribui dinheiro para idolatrar ídolos no mercado. Então, não estamos em comunhão com as pessoas de fora. Apenas vamos para pregar, porque ele diz: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é comunhão. Você apenas está a fazer aquilo que é o seu dever. Há comunidades lá no mundo. Então, há professores no mundo que creem no Senhor, mas outros não creem. Há crianças que creem, mas outros não creem. Mas quando você é professor, ensina aos cristãos e também os não cristãos. Isso não quer dizer que é ter comunhão. No mundo, na religião, na sociedade de religião, nas assembleias da religião, vamos lá para ensinar, mas não é comunhão. Não terás comunhão com o diabo em nome de Jesus. 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios ao mesmo tempo. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. As suas mãos não estarão lá. O seu coração não estará lá. Vais continuar limpo de qualquer associação com o diabo e também com os adoradores do diabo em nome de Jesus. Efésios 5, versículo 3. Efésios 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Santos e pecadores não estão em comunhão. Santos e fornicadores ou prostitutos não estão em comunhão. Santos e adúlteros não estão em comunhão. Santos não diga que estamos em comunhão. Assim que estamos em comunhão, podemos praticar tudo quanto é impuro. Não, isso não vem a ser comunhão com Deus. 4. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou uma mulher avarenta, rapaz avarento, rapariga avarento, o qual é idólatra, adorando a dinheiro, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não será o filho de desobediência. Não serás o perpetrador de desobediência. Esqueceu o seu amém?
não serás o transportador de desobediência para os outros em nome de Jesus. A vara de Deus, a indignação de Deus, o julgamento de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas no passado, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, em todo momento, em qualquer razão, com qualquer fundamento, não tenhais comunhão com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Não serás um pecador secreto. Não serás um criminoso secreto. Serás um filho de Deus para sempre, em nome de Jesus. Vamos voltar para 1 de João 1, 7. Agora estamos no ponto número 3. A liberdade da comunhão prevalecente dos justos, dos piedosos, dos salvos, dos filhos de Deus. A liberdade que vem da comunhão prevalecente dos piedosos. 1 de João 1, 7. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Nos purifica de quê? Nos purifica de todo o pecado. E João vai responder uma pergunta dos seus leitores. Se os leitores estivessem com ele, deveriam dizer: não temos pecado, não tenho pecado para ser purificado. E você está dizendo que Ele vai nos purificar de todos os pecados. Eu estou bem, não tenho pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado para ser purificado, para ser tirado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E os outros dizem: agora vejo que toda a humanidade pecou e destituído está da glória de Deus. Há pecado para ser purificado. Como é que eu consigo ter esta limpeza? Como é que eu vou alcançar a liberdade e perdão? Então, é o que está no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E depois disso, não tomamos a glória para nós, não vamos dizermos às pessoas, dizermos desde que eu nasci neste mundo, nunca pequei na minha vida. Ele diz que não pode dizer isso. Então, se não pode dizer isso sem que estejas limpo. És um pecador antes de ser santo. É o que o versículo 10 diz. Se dissermos que
nunca pecamos, isso é no passado. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Versículo 8 é para aqueles que enganam, que ainda não nasceram de novo. Versículo 10 é para os homens orgulhosos, mulheres orgulhosas da igreja, que dizem nunca pecamos. No versículo 9 é a verdade para a nossa salvação. Confessa os seus pecados, abandona os seus pecados, Ele vai te perdoar, vai te purificar e vai tirar a injustiça fora da sua vida. Se ainda não o fez, hoje vai fazer em nome de Jesus. Mas entenda, versículo 8 não é para ser repetido a todo momento em que você está orando no seu tempo tranquilo, na sua vida pessoal, na devoção familiar. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Filhos de Deus, aqueles que confessaram e abandonaram os pecados e fecharam as portas contra o pecado e continuarem a viver em justiça. Então, no versículo 8, não é repetido em qualquer capítulo de João. 8 não é repetido em qualquer capítulo de Atos dos Apóstolos. Então, se juntam e são limpos, purificados nos Atos dos Apóstolos, e olha para a oração lá, não repetem em nenhuma oração em toda a congregação, quer dizer que pecamos, não, estamos livres do pecado. Veja, capítulo 2, 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estas coisas vos escrevemos para que não pequeis. Aquele que vai ao adultério, fornicação e depois voltar toda semana, oh Senhor, eu pequei, sabe que eu sou fraco, esse é o meu problema, eu já pequei contra ti, se eu disser que não tenho pecado, estou me enganado, Senhor, me perdoa. E voltam de novo a esta vida abominável e suja, então voltam no dia seguinte ou no domingo, talvez roubaram, o Senhor, eu roubei, sou criminoso, eu cometi crime de novo, então eu usei internet, eu roubei alguma coisa. Então, estes não são cristãos, são participantes da igreja. Quando você é cristão, estas coisas têm que se afastar. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vamos analisar mesmo. Meus filhinhos convertidos, crentes, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha para capítulo 3, versículo 5. Versículo 5. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. É para tirar os nossos pecados e para transformar a nossa vida. E nele não há pecado. E nele não há pecado. Alguém pode me dizer um amém? Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane, que não vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado, me diga, quem continua pecado, continua dizendo, não. E pensam que estão se enganar essas pessoas. Estão a interpretar as escrituras erradamente, porque quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Dê-me um bom amém.
Você vem ao Senhor, estás em contato com o Senhor, tens a comunhão com o Senhor, toda a obra do diabo será destruída na sua vida em nome de Jesus. Ele nos dá graça, dá-nos força para que possamos viver uma vida vitoriosa. Você será uma pessoa vitoriosa. 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática, não vive pecando. Algum amém aí? Qualquer, quem é esse qualquer aí? Quem é esse qualquer aí? Você continuará livre. Você continuará vitorioso. Continuará mais do que o vencedor em nome de Jesus. Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando, porque a sua semente permanece nele. Este pecado entrou quando nascemos e permaneceu lá, permanece lá. E ele diz, esta palavra está lá, a semente está lá, e não pode pecar porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Eu sou nascido de Deus. Olha, capítulo 4:4. Capítulo 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Não vão te vencer. Os pecadores não vão te vencer. Os seus pecados não vão te vencer. Satanás não vai te vencer. As obras do diabo não vão te vencer. A sociedade não vai te vencer. A sua vida não vai te vencer. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em ti, em vós, do que aquele que está no mundo. Diga, maior é aquele que está em mim. Aquele que está dentro de ti é maior do que o tentador. O tentador lá no mundo você vai vencer. Aquele que tenta te forçar para o pecado, para o mal, aquele que vive em ti será mais grande do que aquele em nome de Jesus. Maior poder, maior força, unção maior, maior amor, maior vitória, vivendo dentro de ti. Você tem que ser vitorioso. És uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Porque grande é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Na sua aldeia você vencerá. Na sua comunidade vai vencer. Aquele que vive na sua casa é obreiro de Satanás e quer te diminuir, quer te trazer para baixo em todo o mundo. Então ele disse, voltaste da igreja, bem-vindo, eu estava à sua espera. Vamos cometer o pecado juntos, Você vai se levantar, olhar para ele, vai olhar para ela, olho a olho, e você vai dizer, maior é aquele que está em mim. E ela vai saber que é maior que está em ti, que está a te impulsionar. E és mais do que vencedor em nome de Jesus. Tentação não vai te vencer. Pecado não vai te vencer. Tradição não vai te vencer. Religião não vai te vencer. Tiranos não vão te vencer. Por quê? Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Olha, versículo 17. Versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que nos dias do juízo
tenhamos confiança. Você terá fervorosidade no dia da justiça, ou dia do juízo. Olha para cá agora. Se for hoje, quando os tentadores vierem, não teres esta fervorosidade, eu hoje, quando o criminoso vier para ti, então querem te ensinar o caminho da maldade. Se você não tem coragem, hoje a comunidade do pecado apontar, quererem te destruir, se você não tem esta coragem, no dia do juízo não terás esta confiança. Você vai cair em qualquer tentação, cair em qualquer que quer te enganar, porque você não tem força de dizer não. Não tens esta confiança. No dia de juízo não terás esta confiança. Terás vergonha no dia do juízo. Hás de olhar para todo mundo que te fizeram cair, te guardaram lá na degradação do pecado. Hás de olhar para elas, a ir para o inferno por causa disto, por causa daquilo, por causa daquilo. Deus proíba. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque, leia aí, porque, leia, porque, diga mais alto, porque, diga com confiança, porque quando Cristo vier e vier para viver contigo, Ele te dá-se a si mesmo, Ele te dá a força, Ele te dá a sua vitória, Ele te dá a sua autoridade. Não há nada que precisa de... Então, por quê? Por causa de quê? Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Você tem que ter a vitória em todo momento, em nome de Jesus. Olha capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Sabemos desde as Escrituras, sabemos desde o Cristo, sabemos dos apóstolos, sabemos da pregação que ouvimos, que é fiel das Escrituras, sabemos pela experiência que nos aconteceu, vencemos, estamos vencendo, continuaremos conhecendo a vitória. Vais continuar tendo a vitória. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Estás aí? O maligno não te vai tocar. Estás aí? Quando você for à sua aldeia, aquele maligno não vai te tocar. Quando você está na rua e ver essas pessoas que estão assim publicando, venha, pode me levar para onde você quiser. Nós sabemos que o maligno não nos toca. Quando as pessoas que cometem crime estão dividindo o dinheiro, dizem: queremos dividir o dinheiro contigo, estamos a pedir o seu número de conta, queremos transferir alguma coisa lá. O que você vai dizer? Não sou parte disto, já saí disso, a minha vida é justa, estou limpo pelo sangue do Cordeiro e agora o maligno não me toca.
quando está vindo com o seu HIV e HIV-Sida, está vindo com as suas febres, está vindo com a sua morte prematura, está dizendo: eu estou vindo, vou te dar alguma coisa, então isto vai te matar. Então vamos dizer, sabemos que o maligno não nos tocará. A doença não vai te tocar, o pecado não vai te tocar, a abominação não vai te tocar. O sangue de Jesus Cristo vai te guardar limpo. O sangue de Jesus Cristo vai te proteger. O fogo do Espírito Santo vai arder ao seu redor em nome de Jesus. Não vão te tocar. O mal não vai te tocar. O pecado não vai te tocar. O pecado não vai te tocar. A calamidade não vai te tocar. Morte prematura não vai te tocar. Sabemos que qualquer que é nascido de Deus não peca, não vive pecando. Está aí hoje, está lá hoje, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o maligno, o demoníaco e o diabólico e o satânico, e o homem da sociedade, e o homem do ocultismo, não lhe toca. Estás livre a partir de hoje. Levanta e regozija na sua liberdade. Regozija na sua liberdade, em comunhão com Deus. Vem na comunhão, estás livre. Venha à comunhão com Deus e a sua vida é preservada e protegida e o maligno não te toca. Abra a boca e fala com o Senhor. Esta comunhão contínua, permanente, comunhão com Deus. Tenha certeza que esta comunhão seja intocável. Já abandonaste o pecado, já abandonaste toda a forma do pecado e você diz nunca mais ao pecado, nunca mais ao pecado. Compromisso, nunca mais. Beber, nunca mais. Fumando, nunca mais. Adultério, nunca mais. Fornicação, nunca mais. Iniquidade, nunca mais. Abominação, nunca mais. Pequeno pecado, você confessa e deixa. Pecado ocasional, confessa e deixa. Quem sabe se o último pecado que cometeste, sempre cometes pecado, e aí o arrebatamento toma o lugar e você perde o arrebatamento e se perde. Diga ao Senhor, expõe a tua vida, expõe os seus pensamentos, expõe o seu caráter, expõe o seu caráter perante o Senhor. E diga a Deus, eis-me aqui. Não quero nenhuma mancha do pecado. Nenhuma mancha do pecado. Nenhum pecado secreto. Nenhum pecado deceptivo. Nenhum pecado em mim. Nenhum pecado. Você vai confessar e deixa. Se há algum parceiro de pecado que está sempre brincando de pecado, fazendo pecado sendo uma coisa livre, te fazendo praticar pecado, falando mentira, fazendo mal, qualquer parceiro do pecado que faz com que se esqueça, e você vai na lei desse pecador, esquece a lei do Senhor. Então você se
abra com Deus, ou se abra para Deus, então diga: eu vou continuar puro. E o pecado não tenha domínio sobre ti. Deus é a luz e nele não há trevas. Se andais nas trevas e estás dizendo que estou em comunhão com Deus, mente, não conheceu a verdade. Não haja trevas na sua vida, porque você nasceu de novo. Deus é amor. Não há heresias. Não há heresias nele. Se diz que tem comunhão com ele e vive e permanece na heresia, na amargura, estás mentir e não há verdade em ti. Deus é santo e nele não há pecado. Se dissermos que temos comunhão com ele e vivermos no pecado, andarmos no pecado, vendermos no pecado, mentimos, não temos a verdade. Pecado tem que ser algo do passado. Deus é puro. E nele não há impuridade. Se disser, tens comunhão com Deus e viver na impuridade com uma menina, com um rapaz, vivendo na impuridade com o homem, vivendo na impuridade com uma mulher, viver na impuridade com a pessoa que trabalha contigo, você mente, não tem verdade. Onde Deus está, a justiça e puridade, a santidade e puridade. Eu te digo que há solução para todo problema na sua vida, vitória em toda a sua vida, transformação em toda a sua área da vida, poder em toda a área da sua vida, a habilidade sustentadora de Deus em toda a área da sua vida, cumprimento das suas promessas na sua vida. O Senhor já te levantou fora das trevas, não voltará para as trevas em nome de Jesus. Vitorioso eu sou. Vitorioso eu sou. Eu estou livre. Eu estou livre de certo. Eu estou em comunhão com Todo-Poderoso. Os benefícios da comunhão me pertencem. Os benefícios da comunhão me pertencem. Os benefícios da comunhão me pertencem. Se és tu aí, levanta a sua mão. Estás aonde? O benefício será seu em nome de Jesus. Poder na sua vida em nome de Jesus. Força na sua vida em nome de Jesus. E a bondade do Senhor nunca vai parar na sua vida em nome de Jesus. E quando a trombeta soar e o Senhor levantar os justos, os santos justos, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, você estará lá. E continuaremos na comunhão com Deus para sempre, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos e bendizemos o seu nome, glorificamos-te. És o Deus poderoso, Deus santo, e mesmo assim nos chamou para a comunhão.
com toda a humildade, com toda a sinceridade, com toda a confidência, com toda a confiança, com toda a fé, viemos à comunhão contigo, nosso Deus, e oramos. Toda a marca de demarcação entre nós e ti, destrua em nome de Jesus. Oramos para aqueles que confessaram e deixaram, abandonar os seus pecados. Perdoe todos os seus pecados sem nenhuma culpa remanescente em nome de Jesus. E para todos os seus filhos, dê-nos a liberdade total, liberdade permanente, comunhão permanente, sem nenhuma nuvem, sem nenhuma treva entre nós, em nome de Jesus. Qualquer pecado que impede a comunhão para com Deus, tira em qualquer vida, em nome de Jesus. Agora, assim que viemos na comunhão com Ti e permanecemos na comunhão com o Senhor, o grande vive em nós, maior aquele que vive em nós, toda a fraqueza saia em nome de Jesus. Todos os tentadores, aquelas pessoas, todas as entidades, aqueles poderes que tentam trazer qualquer coisa, tudo que é doloroso, tudo que vem à nossa vida, nós te comandamos, saia em nome de Jesus. Para todo irmão, toda irmã, todo membro, todo ministro, todo rapaz, toda rapariga, vitória nas suas vidas em nome de Jesus. E Senhor, oramos, salvação real, que irá conosco em todo lugar, nos fará vencedores em todo lugar, já nos concedeu. Assim que sairmos, o maligno não vai te tocar. Assim que saíres, aquele que faz pessoas caírem ao pecado, à morte, à danação, não vai te tocar. Assim que saíres, aquele que vem para destruir o seu gozo, tirar o seu gozo e te fazer cair, não vai te tocar em nome de Jesus. Senhor, proteja a todos, purifica a todos, preserva a todos e faz com que a vitória vá com todos em nome de Jesus. Vá como igreja militante ou triunfante de Deus. Assim que fores, vença o mundo, vença a carne, vença o diabo, vença toda a força negativa que vem ao seu caminho em nome de Jesus. Seja vencedor. Seja mais do que o vencedor. Seja o vencedor. Seja um homem, menina triunfante. E a vitória de Deus em toda a área na sua vida permaneça na sua vida em nome de Jesus. O maligno não vai tocar a sua família. Não vai tocar a obra das suas mãos. Não vai tocar o seu amigo e também os seus amados. Estás protegido de hoje em diante. Vitória total, vitória completa, vitória permanente em toda a área da sua vida em nome de Jesus. Eu oro para que haja confirmação em toda a vida. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Eu alcancei. Alguém aí, eu alcancei. Parabéns, estás abençoado.